Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 14 do segundo livro de Samuel, onde se você está acompanhando desde o início a história de Absalão, de Aminon, de Tamar, sua irmã, a fuga de Absalão, e ele já estava 3 anos ausente de Jerusalém, agora ele retorna para Jerusalém, Absalão, filho do rei Davi. Então, continuando a leitura, versículo 24, diz assim: E disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei, que é o rei Davi, o pai de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Então, por isso que eu digo, a Bíblia repete muito os nomes em família, como também hoje em nossas famílias nós temos vários nomes, né, que nós vamos repetindo, os filhos, nossos pais, nossos avós. Então, na Bíblia tem muito isso também. Então, Absalão tinha uma irmã por nome Tamar, e também, aí no versículo 27 do capítulo 14, diz que também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Então ele tinha uma irmã por nome Tamar e uma filha por nome Tamar. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: Para que vinde Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então ele queria ir até o seu pai, o rei Davi, mas ele não queria ver a face de Absalão. E ele queria, mais uma vez, que Joabe fosse o mediador desta situação. Então entrou Joabe ao rei e ele o disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então agora ele se encontra com o pai dele. 2 Samuel, capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha,
Os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então veja o que Absalão fazia. As pessoas vinham para trazer os seus problemas para o rei resolver, e Absalão, filho do rei, ele tomava a frente. Ele então procurava conversar com as pessoas para resolver o problema delas, quando deveria ser o rei Davi. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então, isso foi um voto que Absalão fez quando ele esteve fugido da face de Davi. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Olha só o que ele estava fazendo. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Na verdade, estes homens não sabiam o que Absalão estava tramando. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Agora é o pai fugindo do filho. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Eu vou parar aqui no versículo 19 do capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Então, capítulo 15, versículo 19, eu parei. Na próxima gravação, você continua ouvindo esta história a partir do versículo 20. Eu espero que você continue ouvindo. A história de Davi é uma história muito complicada, é longa. Foi um homem que pecou, errou, mas se arrependeu. Ele sofreu dentro da sua família, com seus filhos. Ele foi perseguido por Absalão. Então, vale a pena você continuar ouvindo esta leitura. Eu te abençoo em nome de Jesus.